Então, eu não sei, ele está aqui no Rio, está passando férias. Claro, tá agitando as redes sociais aí, brincando. E pelo que eu soube, ele quer jogar no Flamengo. Ele prefere ficar por aqui. Do que ir para o Porto ou ir para Moscou. Ele prefere jogar no Flamengo. Vamos combinar e resumir, João. Ele está 2 temporadas, né? Ou 3? 3 temporadas. Duas temporadas. Você pode dizer assim, ele já encaixou na Europa, ele está ambientado. Não está. Então, aí aparece o Flamengo, opa, vou voltar. Volto para o Rio de Janeiro e para o Flamengo. 22 anos. 22 anos. Novo. Agora, sim, você quer seguir na Europa? A gente tem aqui um exemplo de como seguiu carreira fora do país e como planejou. Então, é tudo um pensamento, como o Felipe Viseu, bateu lá em 6 meses e voltou. É muito pouco, eu acho. Não acho que há necessidade do Flamengo dele, não. Iria atrás de outro. O Flamengo continua atrás de um 9, com a recusa aí do Fluminense de negociar o Pedro. Está atrás de um 9, está fora do país, e atrás de um zagueiro também. Hoje até consultei algumas pessoas em relação ao zagueiro uruguaio do Getafe. Leandro Cabreira. Isso, Leandro Cabreira, isso. Muito obrigado, João. Disseram que não, lá atrás tiveram interesse, o Getafe não abriu a negociação da forma que o Flamengo queria. O Flamengo continua no mercado, mas não está fácil, João. É isso aí. E aguardo o final da Copa América para saber a resposta do Felipe Luiz. Ô Moze, e o Gerson? É um nome aí que o Flamengo trabalha para ter. Eu acho que o mais importante é que a gente nunca vai conseguir saber qual é a função que ele vai atribuir esse segundo volante, né? Porque, na verdade, ele joga numa linha de 4-1-3-2, né? Que, durante a dinâmica do jogo, se transforma num 4-2-4, né? Agora, resta saber o que ele necessita desse segundo volante que os que estão lá não têm condições de cumprir, né? Eu realmente não sei, né? Agora, se for para ter 2 volantes, como era o hábito normal, a gente tem uma noção como se trabalha, né? Agora, como ele quer que execute, né, esse segundo volante, que no fundo ele vai ter um na frente da linha de 4, uma linha de 3 aqui e os 2 à frente. Esses jogadores é que vão ter muita dinâmica. Esse segundo volante jogava mais centralizado, né? Agora, resta saber o que ele quer, não é? Porque acho que nessa função o Arão ele pode vir a trabalhar bem também, né? Você pode ter a Arrascaeta ali, você pode ter Diego ali, como ele pôs o Diego nessa função, não é? Agora, eu não sei ao certo o que ele necessita. Eu acho que o maior problema está nesses 2 homens que vão jogar na lateral, né? Porque tem a função de largura no campo e depois de recomposição central no meio campo. Esse trabalho é que vai ser difícil, porque o ideal seria, na minha opinião, que ele tivesse um destro com a capacidade do Everton Ribeiro. Sim. Né? Porque o Everton Ribeiro é um jogador que tem um pulmão tremendo, trabalha muito, tem técnica, tem drible, não é? E é inteligente a jogar, não é? Do outro lado temos ali o Vitinha, temos o Bruno, tem a Arrascaeta. O único problema é o Arrascaeta cumprir bem com essa função, não é? E ele achar no Everton Ribeiro, mesmo sendo canhoto, conseguir fazer esse trabalho pelo lado direito, né? Porque na hora de buscar a linha de fundo para cruzar de pé direito, o Everton vai ter uma certa dificuldade, também o pode fazer, né? Agora, ele gosta muito das subidas dos laterais, que pode ser também um desafogo também para esse homem que joga aqui, né? Essa recomposição desses 2 laterais, com mais esses 2 homens que vão jogar quase na vertical, é que tem que saber o que ele vai querer desse, né? Porque o Diego nesse treino treinou desta forma. Me pareceu até que foi bem também. Foi né? Sim. Mas como houve uma sobrecarga de treino, esses jogadores não conseguiram dar a mesma dinâmica que tiveram no primeiro tempo, na segunda parte, porque há um acúmulo de trabalho, que normalmente as pernas realmente pesam muito, né? Depois que você vem de uma paragem. E não conseguiram desempenhar bem. Mas eu acho que dentro do plantel do Flamengo, na minha opinião, tem jogadores para fazer e fazer bem. Aliás, aproveitando a oportunidade, você disse aí, resta saber o que ele quer. Você conhece muito o Flamengo. Você é cria do Flamengo. E você viveu 30 anos em Portugal. Então você conhece bastante Jorge Jesus, que fez história num clube onde você também fez história, o Benfica. Esse casamento que está apenas começando, Jorge Jesus e Flamengo, quais são as possibilidades para você, Moza? Você que conhece as 2 partes. Eu acho que as 2 partes têm que ter muita inteligência a nível de relacionamentos, né?
O Jorge Jesus é um treinador extremamente hábil, inteligente, conhecedor, trabalha e identifica muito bem os seus adversários taticamente, porém tem uma forma agressiva de lidar com as coisas, não é? Os jogadores têm que ter também uma paciência enorme e uma dedicação muito forte em poder compreender o mais rápido possível para que as duras sejam espaçadas, né? Sim. Que não seja tanto quanto foi no jogo, que virou até uma... Virou até um funk. Virou até um funk. Justamente, estamos aqui em tom de brincadeira, mas é real, né? Então, eu acho que isso tudo vai partir muito também da dedicação, do entendimento dos jogadores para poder cumprir com as funções que ele vai exigir. Porque ele é realmente exigente, é trabalhador, gosta de ganhar, gosta de jogar ofensivamente, gosta de pressionar, gosta de recuperar a segunda bola. E isso, nós não temos o hábito de trabalhar dentro desses moldes, né? Sobretudo em redução de espaço para poder recuperar a segunda bola. Porque o jogo moderno é um jogo muito dinâmico e requer de uma equipe reajustes posicionais constantes dentro do jogo, né? E nós ainda não estamos com essa bagagem de aprendizado e de comando para exigir esse comportamento diariamente no treino, né? E isso ele vai exigir muito, que eu sei. Né? Todos os clubes que ele passou, e eu tive a oportunidade de acompanhar de vez em quando alguns treinos no Benfica, e sentia isto, né, dele todos os dias, constantemente em jogos. Ele é aquilo que se mostrou de cartão de visita normal, mas é num bom sentido. É importante que as pessoas entendam que ele realmente quer vencer, né? Assim como quer toda a direção do clube, como os jogadores também querem. Agora, tem que ter uma dose de paciência, não é? E de vez em quando a gente fazer ligação direta nos ouvidos e deixar passar. Porque na verdade levar para o coração, né? Justamente, porque eu acho que o intuito dele é de transmitir todo o seu conhecimento, de fazer uma transformação grande, né, no futebol do Flamengo, a nível de atitude, a nível de comando, a nível de agressividade de jogo, a nível de recuperação de segunda bola, a nível de reação após a perda da bola, que isso tudo é necessário no futebol moderno, né? Nós é que não estamos com o hábito de ter treinadores com essa agressividade de comando, né? Talvez possa existir, eu não posso generalizar a nível de que haja ou que se não haja, porque não ando pelo Brasil inteiro a ver treino de ninguém, mas no decorrer dos jogos eu consigo reparar que esta vertente ela é um pouco falha, né? Na redução de espaço no interesse de recuperar a segunda bola, como fazem as grandes equipes na Europa, né? E o futebol moderno é isto, né? Se nós conseguirmos, eu digo nós, porque eu sou flamenguista, né? E vou torcer para os jogadores contribuírem ao máximo para que haja uma grande mudança, que será benéfico. Já tem o Jorge Sampaoli no Inter, que também está a ter bastante sucesso, com algumas dificuldades a nível de condições financeiras para poder reforçar o plantel, e os jogadores estão a cumprir bem e estão indo bem. No Santos, né? No Santos, o Flamengo também, com a qualidade de jogadores que tem, com alguns jogadores que também já fizeram carreira na Europa, podem ter uma contribuição muito grande nessa mudança de comportamento coletivo. Interessante esse depoimento, porque o Moser conhece muito bem os dois lados dessa história, que está chamando muita atenção, Eugênio. Sim, muito rico o depoimento do Moser, e eu tinha algumas perguntas aqui. Fica à vontade, Eugênio, manda ver. A primeira delas é a seguinte: você recentemente trabalhou no Flamengo, tem contato, inclusive, teve contato direto com os jogadores, era a sua função. A maior parte desse elenco já estava lá. A gente conhece, olhando de fora, o modo de atuar da maioria desses atletas. Você acha que alguns deles vão conseguir se adaptar a essa necessidade que você está dizendo, né? De estar intenso o tempo inteiro, de buscar essa marcação mais avançada, essa intensidade, 90 minutos... Que a gente vê alguns jogadores que são habilidosos, que têm qualidade técnica, mas que não fazem isso no Flamengo. Depende do treinador só, depende deles entenderem essa necessidade. Você acha que vai haver alguma dificuldade em convencer alguns jogadores do Flamengo de participar ativamente o tempo inteiro
tomada, essa postura de recuperar a bola, de buscar lá em cima a marcação? Eu tive a oportunidade e a honra de trabalhar no Flamengo, né? Com a maioria desses jogadores que constituem o elenco do Flamengo. Os jogadores do Flamengo, eles são obedientes, dedicados, disciplinados, né? Agora, você trabalha de acordo com o comando que tem, né? E por vezes eu sentia a necessidade do trabalho ser mais dinâmico, mais agressivo, né? Porque no fundo o jogo ele é agressivo, né? Se você treina a 70%, você vai produzir 70%. Se você treina 100%, você vai produzir no final de semana 100%, né? Eu tenho uma ideia que quanto mais desgaste você tiver durante o treino, e aí o Jesus tem uma importância tremenda, porque a nível de treino você tem os dias de aquisição física, não é? E o dia de recuperar o time para poder explodir no final de semana, né? E quando tem jogos no meio da semana, os jogadores têm que entender que o dia de aquisição física, que são 2 dias na semana, de uma semana cheia, no segundo dia de treino e no terceiro, e depois tem que se baixar o ritmo do treino para que os jogadores comecem a recuperar fisicamente para poder explodir no final de semana, ele deixa de existir quando há 2 jogos na semana, né? Essa é uma questão importante. Justamente. E depois o que acontece? Depois o que acontece? O jogador, ele não tem tempo para treinar, né? Ele só tem tempo para recuperar, né? E essa recuperação na Europa, ela é feita numa recuperação ativa, né? Os jogadores no dia seguinte aparecem no campo e fazem um treino ligeiro, não é? E depois se divertem fazendo jogos de futevôlei, não é? Nos campos que eles executam, automaticamente você ajuda numa recuperação e automaticamente você pratica técnica, né? Porque você dá passe, você cabeceia e você continua treinando habilidades, não é? No futebol brasileiro, essa recuperação ela não é tão usada desta forma, não é? Ela é mais estática a nível de dinâmica de trabalho, porque ela é mais feita dentro da musculação, né? Que eu respeito também, respeito. Mas eu acho que dentro do campo você ganharia muito mais, porque ao se movimentar, as toxinas elas saem mais rapidamente e você continua ainda trabalhando, né? Não fica naquele marasmo muito parado e depois no outro dia também ainda está meio pesado e a recuperação ativa ela acelera a recuperação, na minha opinião, porque joguei assim, treinei assim, recuperava desta forma, treinei equipes desta forma, recuperava desta forma e tinha um grande ganho, né, quando voltava de novo a competir. Porque, na verdade, quando você joga na quarta-feira, você tem 3 dias para recuperar se o jogo for no domingo. Se for no sábado, tem 2, não é? Então, você quase nada vai poder trabalhar, você vai apenas recuperar e introduzir algumas jogadas ensaiadas, não é? Fazer treinos muito curtos para não haver tanto desgaste, para poder estar em plena forma para jogar no final de semana. E esse entendimento, quando se joga 2 jogos por semana, que os jogadores têm que perceber que o jogo ele vai servir para 3 coisas. Ele vai servir para você adquirir resistência, vai servir para você adquirir força e ganhar ao mesmo tempo, né? O desgaste ele vai ser muito maior se assim eles entenderem que tem que se trabalhar, não é? Porque você não pode pensar, hoje eu vou me desgastar, depois tem um outro jogo daqui a 3 dias, não. Se você trabalhar com grande intensidade, se você jogar com grande intensidade, eu tenho a certeza absoluta que o Jesus, nesses outros dias que falta, não vai trabalhar mais, né? Como todos os treinadores pensam dessa forma. Porém, no jogo ele vai se condicionar fisicamente. Justamente. E não vai faltar jogo. Justamente. E se você pensar que vai haver muito desgaste e começar a se poupar, o que acontece é que você já não tem mais tempo para poder fazer aquisição física durante a semana e a tendência da sua condição física ela é caindo, né? Se você não tiver uma intensidade grande dentro do jogo, dentro dos treinos, quando há períodos de semana cheia para trabalhar,
Acontece quando a sequência de jogos, ela não permite que você treine. E aí você começa a declinar, né? Porque você só joga e recupera. Se você não tiver esse entendimento em treinar, em recuperar, não é? E ser agressivo nos jogos para poder ganhar condição física, a tendência da sua condição física é declinar, né? E se você não tiver um elenco vasto, não é, de qualidade, rico em qualidade, aí você começa a sofrer, né? Perfeito. Então, é esse entendimento que eu acho que será importante dos jogadores poderem colaborar, e eu tenho a certeza absoluta que eles são inteligentes o suficiente para poder perceber isso. É isso aí, vai ser demais, hein? A volta do futebol.